Bom dia, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Fabiano, eu vou dar uma aula de história para vocês. Tá? E essa aula de história ela vai ser em cima da escravidão na modernidade. Tá? Quais são os objetivos e o porquê que você vai entender as semelhanças e as diferenças da escravidão. Tá? Então vamos lá. O objetivo é analisar as semelhanças entre a servidão, a moderna e da antiguidade, e também reconhecer as várias formas de resistência praticadas pelos escravos. Essas habilidades dessa aula são tiradas do BNCC para o 7º ano, tá? Então vamos lá. O que vocês entendem por escravidão? Sim, só que vocês estão lembrando a do 6º ano, que era da Antiguidade e da Idade Média. E a modernidade, ela é diferenciada. Como? Na Antiguidade, tinham as guerras, o povo que perdia era escravizado pela pessoa que ganhou a guerra. Já na Idade Média, foi diferente. Existiam os feudos, senhores feudais detinham a terra, as pessoas iam até o feudo e trabalhavam para os senhores feudais. Eles tinham seu passe livre, eles podiam ir e vir a hora que eles quisessem, mas eles viviam nos feudos. Tá? E como existia muita guerra nessa época, eles tinham medo de sair pelas estradas e serem saqueados ou mortos pelos pagãos, que eles diziam pagãos. Né? Já na modernidade, qual é a diferença? O capital entra, o dinheiro entra. Os escravos, né, que foram trazidos tanto nas Américas quanto no Brasil, eles foram, na realidade, comprados. O dicionário português nosso, né, ele cita aqui a situação como que é escravo, né, a palavra escravo. É um substantivo masculino, o indivíduo que está ou foi privado de sua liberdade, sendo submetido à vontade de outro, definido como propriedade, ou seja, pagou é dele. Né? Então, quer dizer, eles viviam em função de trabalhos forçados. Né? Então, vamos lá. Aqui, né, como que eles eram trazidos? Os nossos escravos foram trazidos da África pelos navios negreiros. De onde que eles vieram? Quais regiões da África? Guiné, Angola, Moçambique. Né? Eles vieram com os navios negreiros. Dentro dos navios, eles eram colocados nos porões com coisas subhumanas. Eles eram maltratados, eles eram pessoas que vinham sem um lugar para ir no banheiro, sem refeição, sem uma higiene, sem nada. Então, muitos deles morriam e se rebelavam também. E eles eram mortos, jogados ao mar, como aqui está mostrando o tubarãozinho querendo comer que a pessoa caindo no navio. Mas, esse pessoal aqui, eles foram trazidos para onde? Professor, para onde que eles foram trazidos? Vamos lá, pessoal. Aqui no Brasil, eles foram deixados em Pernambuco, na Bahia e no Rio de Janeiro. A sua maior parte que veio ficou em Pernambuco, ou seja, nossa população brasileira ela ainda é em sua maior parte negra, não só por ter sido trazida de lá para cá, mas como a nossa população ela foi aumentando muito a nossa miscigenação, mas em sua maior parte ainda ela é negra. Tá? E aí, eu pergunto para você, que tipo de trabalho os escravos vinham fazer no Brasil? Em sua maior parte, eles vieram trabalhar nas lavouras, tá? E depois, mineração. E depois, professores, nas cidades. Nas lavouras, eles colhiam o café, eles colhiam as plantações que os senhores faziam. Eles eram colocados nas senzalas, tá? E lá também, que se rebelava, ele tinha, muitas vezes, ele era chicoteado até não aguentar mais, né? E nas cidades, como eles eram nas cidades? Nas cidades, eles construíam as casas e trabalhavam para os senhores.
Só que o Brasil passou por 300 anos de escravidão. Ah, professor, mas o negro aguentou ser escravo? Ou seja, não é escravo, ele era escravizado, tá? O termo é escravizado. Por que ele era escravizado? Porque o senhor ainda tinha o seu... Ele não estava ali escravo porque ele queria. Ele era escravizado e forçado a trabalhar, tá? E você acha que eles aguentaram ficar desse jeito aqui? Não. O escravizado, a pessoa escravizada, ela tentava, de alguma forma, a sua liberdade. A sua liberdade que ele tentava e não conseguia. Muitos deles fugiam. Alguns conseguiam fugir para os quilombos. O quilombo mais importante foi o de Palmares, né? Onde muitos negros conseguiram fugir e conseguiram sua resistência, sua força para poder, muito mais para frente, ter a abolição, né? Hoje, os remanescentes dos quilombos são os quilombolas. E acho que vocês entenderam a razão da aula de hoje. Muito obrigado.